primeirão aí do coração. Vamos lá agora continuar a Idade Média, tá? Ali a gente estudou a Idade Média na Europa, agora a gente vai para o Oriente. Já vimos também o Império Bizantino, que também é no Oriente. E agora vamos conhecer as sociedades africanas, tá? Um conteúdo muito importante que também é cobrado no Enem, entender um pouco da história da África e como ela se perpassou durante a Idade Média. Então fique conosco até o final da aula. Então aqui a gente vai tratar, né, da Idade Média Oriental, tá? Oriental. Então aqui mais especificamente no continente africano. E aí a gente vai ver o quê? Um pouco do que vocês viram na semana passada, dos povos islâmicos, né? Como é que eles adentraram nesse território, como é que foi esse processo de conversão, como eles invadiram o território africano, né? Saíram da Ásia e chegaram até a África. Então também tem muita relação com esse conteúdo que a gente está vendo agora. Então, por que estudar a África? Né? A gente tem que entender que é um continente como outro qualquer e às vezes a gente dedica muito tempo de estudo para a América, claro, é nosso continente, para a Europa, que se colocou por muito tempo como centro de todo o mundo e acaba esquecendo de entender uma história que está muito ligada à história do Brasil, a história da África. Hoje o Brasil é formado, né, a grande maioria são afrodescendentes. Então, tem característica dos povos africanos negros. E aí a gente precisa conhecer um pouco dessa história, da grandiosidade. Muitos não sabem que a África já foi um dos continentes mais ricos, que já teve reinos riquíssimos, com reis que tinham roupas adornadas a ouro. Então, a gente pouco conhece essa história e muitas vezes se pega julgando preconceituosamente, né? Então, a gente tem que se livrar de todo esse processo e, foi algo que foi colocado, né? Até então, muitas pessoas não trabalhavam a história da África. Em 2003, de 2003 até hoje, é obrigatório, né? O ensino de história da África pela importância que tem, né? Principalmente para a formação do povo brasileiro, tá? Então, como a gente estuda a história da África? Então, a gente tem algumas fontes. No caso, tem algumas fontes escritas de algumas, né, sociedades africanas que conseguiram desenvolver a escrita. A grande maioria não fazia o uso da escrita, então não são tantas fontes assim, né, escritas pelos próprios africanos. Nós temos fontes arqueológicas, então foram feitas várias escavações para conhecer, né, a forma de arquitetura deles, como é que eles se vestiam, foram encontrados vestimentas, instrumentos de trabalho, e aí foi se conhecendo um pouco mais da história deles, tá? Nós temos aqui as fontes escritas dos árabes, né, os árabes islamizados, foi aqueles, né, que se converteram ao islamismo, também chamados de muçulmanos, que começaram a adentrar no território africano, traduzindo, começaram a invadir o território africano, claro, e impondo a sua cultura. Então, eles vão escrever sobre essa cultura africana, como eles visualizaram todas aquelas práticas que eles tinham, tá bom? E, para fechar, né, as fontes orais. Gente, essas são as fontes que se colocam até como mais importante dentro desse processo. Porque são as fontes que vão passadas de pessoa para pessoa, pelos griots. Aqui nós temos a imagem de um griot, ele é uma figura muito importante até hoje dentro das comunidades africanas, porque ele é aquela pessoa responsável por guardar aquela cultura, guardar aquela história. Olha só, o griot está associado à preservação da memória dos africanos. Então, ele conta toda a história da formação da África, toda a história por forma de poesia. Então, as crianças ficam admiradas, os adultos, e até hoje os griots são extremamente respeitados. Então, essa fonte oral, né, falada, ela também é ouvida pelos historiadores. E aí vamos conhecer algumas características, né? Aqui eu trouxe o mapa físico da África para a gente entender. O continente africano, gente, é um continente marcado por deserto, por zonas desérticas. Podem observar aí, né? Temos o deserto do Saara, temos outras áreas desérticas de menor proporção, tá? Esse outro deserto. Então, são áreas extremamente secas. Então, a vida, vamos dizer assim, os grandes reinos, sociedades africanas, elas vão estar sendo localizadas em locais, vamos dizer assim, mais aptos para a sobrevivência, tá? Então, essa localização tem deserto, eles vão para lugares, vamos dizer assim, que não sejam tão difíceis, né, de sobreviver. Lembrando que existem, sim, moradores dentro desse Saara. Por exemplo, essas áreas azuis são os chamados
oásis. São áreas que têm pequenos lagos, formações de água, e que geralmente algumas comunidades elas vão estar se localizando próximo, mas geralmente numa prática de vida nômade, tá? Uma vida sedentária ali mesmo, formando, né, e constituindo cidades, se organizando dessa maneira. Tem principalmente aqui no chamado Sahel, tá? E essas áreas antes ficavam totalmente isoladas. Quando eles começam as práticas comerciais, é que essas áreas vão começar a ser interligadas pelo comércio. Então, quem estava no Sahel não ia para o Saara. Quem estava no Saara, por exemplo, não ia para o Sahel. Então, era muito isolado. Mas isso vai se modificando durante a Idade Média. Então, vamos lá. No que se baseia a economia, né, desses povos africanos medievais? Comércio do ouro, sim, eles comercializavam ouro, tinha muito ouro, tá? Tinha tanto ouro, né, que casas eram adornadas a ouro, que os reis tinham ouro em tudo, né, numa taça, era ouro nos talheres, enfim. Ouro estava em abundância na África nesse momento. O sal, hoje o sal, se vocês forem atrás, a mãe de você vai dizer o quê? É R$1, R$2. É um produto até de valor, né, irrisório, não tem grande valor. Mas naquele período, gente, o sal era algo muito caro, porque não era fácil de achar. Ainda mais na África. Como é que eles encontravam sal? Eles escavavam o deserto e acabavam encontrando espécie de formações rochosas que quando quebrava, né, formavam sal. Então eles achavam essa espécie de minas de sal e eles comercializavam. E o sal, gente, por exemplo, na Europa não existia. E ele era comercializado vindo dessas regiões, tanto da África como da Ásia. Então era um produto muito cobiçado. Então quem tem sal aqui, gente, tem quase ouro. E eles também comercializavam escravos, tá, gente? Era uma prática deles comercializar escravos, tá? Professor, africanos escravizavam africanos? Sim, mas olha só, eram de tribos inimigas. Então vamos lá, aqui tem a tribo A e aqui a tribo B. Vamos supor que elas guerreavam, né? Brigavam entre si. Então, elas brigando, vai ter um vencedor ou um perdedor. Vamos supor que o A perdeu. Então, o que o B vai fazer? Vai lá no território da tribo A, vai pegar escravos para trabalhar para eles. Se eles não precisassem, eles vendiam. Então, eles estavam escravizando, populações africanas, sim, mas que não eram da sua própria tribo, né, do seu próprio reino, tá, gente? O comércio, ele acontecia no Transsaariano, então ele ultrapassava o Saara, e isso depois que eles começaram a usar os camelos. Ó, temos uma imagem aqui, né? O camelo, que é um animal que resiste muito tempo sem água, tem muita resistência para atravessar o deserto. Então, esse comércio vai crescendo nesse momento. Nós temos a agricultura próxima aos rios Nilo e Níger. Nilo fica no Egito, tá? Níger fica na região do Sahel. E aí, esses dois rios, eles vão estar sendo utilizados, né? Fazendo canais de irrigação para eles produzirem seu próprio alimento, né? Porque comercializar, eles não estão comercializando, né, tudo que eles precisam. Então, eles precisam comer, se alimentar e eles vão fazer essa agricultura. Mesmo que com muita dificuldade, tendo que usar de muitas estratégias para ela dar certo, tá? Características da política e religião. O que nós temos? Nós temos alguns reinos formados com o governo centralizado, com a figura do rei ou imperador, depende de como eles chamavam. Esse rei, ele era considerado chefe militar, tá? E ele também é considerado sagrado, porque ele ligava os deuses aos homens. De que forma, né? É como se os deuses que eles acreditavam, as entidades que eles cultuavam, tivessem escolhido aquele rei específico. Então, ele era considerado algo sagrado, ele era intocável, ninguém jamais ousaria matar um rei, por exemplo, tá? E eles tinham esse culto, prestavam esse culto, né? Eles iam trabalhar para o rei, se ele necessitasse, de forma até felizes, porque era algo sagrado para eles cultuar o seu rei. Nós temos aqui um exemplo, né, de um imperador, Mansa Musa, considerado um dos homens mais ricos até hoje, tá? Mesmo ele não estando mais na atualidade, já foi calculado o que poderia ter sido a riqueza dele. Então, é incalculável aí tanto que ele tinha de ouro no século XIV. Né? O Mansa Musa conta uma história de que quando ele se converteu ao islamismo, que é ele, né? Percebo que a roupa dele tem dourado, olha, tudo isso é ouro, tá, gente?
Diz que uma vez ele foi até fazer uma peregrinação, ele já islâmico, até Meca, cidade sagrada para o islamismo. E nesse processo, ele saiu comprando várias coisas, tipo, me deu uma escova de dente, só um exemplo. Aí ele entregava lá uma pedrona de ouro. Tipo, ele pagava acima do valor. Então, ele saiu distribuindo ouro de tal forma, né, nas suas compras até Meca, que o ouro ficou desvalorizado. Olha só, gente, o ouro ficou desvalorizado, valendo quase nada. Porque quase todo mundo lá na cidade, uma cidadezinha próxima a Meca, tinha ouro. Então, era muita riqueza realmente, tá? A religião deles parece muito com as religiões afrodescendentes hoje, né? A Umbanda, por exemplo. Eles têm culto aos ancestrais, eles recebem as entidades, né? Eles cultuam muito a natureza como algo sagrado. Então, a maior parte dos cultos religiosos dele se dão dentro da própria natureza. Então, eles têm ainda algo muito parecido, né, com as práticas religiosas da atualidade, né, de povos africanos e afrodescendentes. Essa religião ela vai sendo modificada também com a invasão dos islâmicos e a invasão também de povos católicos, no caso, por exemplo, Portugal, tá? Quando vão invadir esse território por volta do século XV. Alguns reinos que vão se destacar como reinos mais ricos, mais detentores de ouro, né? Que mais faziam o comércio, né? O reino de Mali, Gana e Congo, que trabalhavam geralmente com o comércio de ouro e sal, tá? E o fim dessas sociedades africanas vai se perpassar no século VII. Vai ter a invasão muçulmana, né? Dos muçulmanos, ou islâmico, como queiram chamar. E, a partir daí, a cultura vai sendo modificada. Os islâmicos vão escravizar muitos africanos, vão usar deles como escravos, tá? E nós temos no século XV, para terminar de lascar aí a África, a invasão dos portugueses, que começam a invadir territórios, como, por exemplo, né, o Congo, e começam a praticar, aqui tem uma cena, tá? Uma cena em que brancos e negros estão aí, a gente percebe que tá havendo um comércio, né? Em que os negros passam a ser escravizados pelos brancos, tá? É um processo que a gente vai ver quando estiver chegando no conteúdo falando também do Brasil. Então, gente, essa foi nossa aula. Não deixe de assistir as aulas, realmente estudem, tá? Participem, perguntem, mandem suas dúvidas para mim, tá bom? Até mais, fiquem em casa, se cuidem, tá bom?